Já fazem 25 anos, desde aquele nosso primeiro encontro de 1990, quando pela primeira vez fizemos uma reunião em São Paulo, no Hotel Danúbio, para discutir a organização da esquerda na América Latina. É a primeira vez que eu, particularmente, presencio uma reunião da importância dessa realizada no Brasil, juntando setores extremamente importantes dos partidos democráticos de esquerda do nosso continente. Partido Comunista, Chile, MIR, Nelson Gutiérrez y Livio Pérez. Por el M19 deberán llegar Germán Rojas y Amparo Erazo, Partido Comunista Cubano, Carlos Aldana Escalante, Roberto Regalado, Rafael Hidalgo, Germán Sánchez. Olhando nesses 25 anos, é que a gente percebe quantas pessoas que participaram daquele primeiro encontro, quantos partidos participaram que já chegaram ao governo. Em função da unificação de discurso, da unificação de diagnóstico que nós fizemos, que permitiu que a gente conseguisse, a partir, do final dos anos 90, eleger companheiros como Chávez. Eu recebi a invitação para assistir em 1995 al Foro de São Paulo, y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocía a Lula, entre otros, y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galtemo Cárdenas ainda não foram. Mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rui foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré, Kirchner, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando, e a consolidação do Mercosul, e a integração energética, o gasoduto, e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Colocando toda a modéstia de lado, mas dizer que eu fui o autor desse dispositivo, que me foi sugerido na ocasião até pelo ex-governador de São Paulo, governador Franco Montoro, não é? Que era fanatizado, digamos assim, por essa ideia de uma integração entre os países da América Latina. Nós levamos tão a sério essa integração latino-americana de nações que nós não ficamos apenas na palavra. Nós fizemos inserir na Constituição de 1988, e eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. A Pátria Grande é uma palhaçada. Ela foi inventada só para a China entrar e comprar tudo. A Pátria Grande é chinesa, meu Deus do céu, não é latino-americana, não é brasileira, não é uruguaia, não é argentina, não é venezuelana. O negócio é o seguinte: é a China destruindo a indústria de todos os países para ela ir comprar tudo a preço de banana. Ela está fazendo isso, ninguém está percebendo. Então, assim como a teologia da libertação não é latino-americana, o pessoal pensa que foi o Gutierrez, foi o Bob, não foi Nikita Khrushchev,
A Rússia inventou a teologia da libertação e contratou 2 vagabundos para falar em nome dela, que foi o Gutierrez e o Boff. Isso aí está dentro da estratégia soviética, é a estratégia soviética pura e simples. Atualmente, a história de Pátria Grande, veja o que está acontecendo em toda parte. Os chineses estão comprando tudo no Brasil. Tudo. Então, isso não é uma coisa da América Latina. É um plano que vem de fora. Isso é uma parte do BRICS, meu Deus do céu. E qual é a função do Brasil no BRICS? Alimentar todo mundo. O Brasil é o celeiro que vai alimentar o exército chinês, o exército russo, essa gente toda. A destruição da indústria brasileira, que é uma coisa notória, obedece a esse esquema. É com fundamento na estrutura fundante do Estado brasileiro que nós participamos deste organismo, da Unasul e outros organismos que visem a criação de uma nação latino-americana. Existe um grupo de nações que é o chamado BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem o seu próprio projeto globalista. Na verdade, é o projeto russo-chinês. A gente fala BRICS, é quase um eufemismo. Na verdade, é Rússia e China. O resto não pode absolutamente nada. Ainda que tenha, vamos dizer, algum vigor econômico, como sem dúvida o Brasil tem, a Índia tem, a África do Sul tem, mas militarmente não são nada comparados com Rússia e China. Então, o BRICS não é nada mais do que o esquema russo-chinês maquiado. É uma coisa tradicional na política soviética, camuflar-se sob o aspecto de terceiro mundismo. Então o BRICS é mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista assim, da sua fachada. Na Rússia, o vice-presidente Michel Temer se encontrou com o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev. Reuniões como esta incentivam o alcance desta meta estabelecida entre a presidente Dilma e o presidente Putin. A presidente Dilma Rousseff viajou para a Rússia. Eles querem acertar os detalhes de um banco de investimento e de um fundo de reserva de 100 bilhões de dólares. A ideia do BRICS é criar uma nova moeda internacional, portanto, um banco central mundial que se substituiria ao Fundo Monetário Internacional. Eu faria então circular uma nova moeda, o que significa automaticamente um governo mundial, sediado então na ONU. E eu tive, digamos, a honra, a satisfação, a alegria de ser o autor desse dispositivo constitucional, aspas, e leio o dispositivo constitucional: a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Específicas, eu quero também, digamos assim, almejar que o presidente Santos, que tem o seu litígio natural, hoje transformou-se em litígio, digamos, simplesmente político, com as Farc, que ele chegue a bom termo nesse diálogo, porque o diálogo político é fundamental para a solução dos problemas. E nesse tópico do diálogo político, eu quero lamentar muitíssimo que estas decisões deste tribunal que decide em relação a fronteiras e territórios seja uma instância única, porque, na verdade, o fato de ser uma instância única significa, de alguma maneira, uma agressão aos princípios democráticos, segundo o qual toda e qualquer decisão deve comportar uma espécie de revisão. E, por isto, eu quero até me servir da fala do presidente Correia, quando ele menciona a possibilidade da criação de uma corte penal sul-americana, que seria uma corte penal local, que seria importantíssima, porque nós já temos, de alguma maneira, um executivo, digamos assim, na Unasul. Teremos, muito brevemente, um legislativo na Unasul e vai nos faltar, precisamente, um judiciário para resolver conflitos da Unasul. E quem sabe, estas são meras ideias, de fora parte a sugestão ou estudo da criação de um tribunal penal sul-americano, talvez a instância revisora pudesse ser uma corte internacional que tratasse desta matéria. E não seria demais, penso eu, nem ousado exageradamente, dizer que se nós tivéssemos uma corte sul-americana para cuidar dos conflitos desses que estão sendo solucionados por uma única corte, talvez pudéssemos, ao depois,
ter uma instância revisora para esta matéria. Onde a liberdade é mais